Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Agência Ômega, no programa DigoCast. Eu não sei mais qual é o número do programa, então vamos tocar o barco, né? E estou aqui com o nosso amigo já, de longa data também, Eduardo Signori, ele que é arquiteto, empresário de Amambai, né? Seja bem-vindo, Eduardo, aos estúdios da Agência Ômega. Seja bem-vindo ao DigoCast, Eduardo. Fala, Rodrigo, meu amigo, beleza? Cara, um prazer muito grande, né, estar aqui com você hoje, compartilhando esse momento desse teu programa muito legal. Achei muito bacana a iniciativa que você fez de trazer pessoas de Amambai contando um pouco das suas histórias, contando um pouco da vida, né, do amambaense. Assim, acho que é uma coisa muito legal para quem está vindo assistir todos os programas já que você fez até agora. Todos gostei muito. Sempre tem uma coisa legal para a gente estar escutando de uma, de outra pessoa, até conhecendo melhor as pessoas, que às vezes a gente vê as pessoas aí na cidade e acaba não sabendo quem é quem, o que faz, o que não faz, e até da índole ali, do perfil da pessoa. Então, é um negócio bem bacana, cara. Um prazer bem grande estar aqui com você. A nossa ideia é que a gente vê muita gente aí daqui, né, assistindo podcast de fora, comentando coisas de fora, e muita gente esquece que a gente tem pessoas que estão aqui, são tão bem sucedidas quanto, Não, né, exatamente. e Né? Todo mundo, acho que que toda tem um gente é pouco, gente, toda a tem uma gente, história para contar. to- Né? E a gente acaba vendo o podcast, às vezes uns viraliza, umas coisas tão simples assim, que aqui a gente tem tudo isso, né? Toda essa história guardada aí, que eu acho que é bem bacana estar compartilhando com todo mundo. e é legal contribuir, né? Não, com certeza. É, Quando você me é gente, convidou, eu falei, cara, bora lá, vamos lá é, contar um pouquinho. é gente como a gente, né? Exatamente. Então, O que é o Eduardo Signori? cara, Rodrigo, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, né? Então, assim, Ele eu estudou, fiquei. você estudou? Cara, eu fiquei pensando, pô, quem eu sou, né? Bom, Eduardo Signori, hoje eu tenho 36 anos, sou arquiteto urbanista aqui em Amambai, né? Sou filho do Jaime Signori e da Berenice Signori, que são pessoas aí do comércio da cidade, que estão há muito tempo na cidade. Sou esposo da Cíntia Vilhalva, que é a nutricionista aí mais top que tem. Pode ir lá que você vai ficar feliz. Sou pai também da Duda e da Rafa, que é uma coisa que mudou um pouco a minha vida, né? Eu posso falar assim que eu era uma pessoa até virar pai. Depois que a gente vira pai, muda completamente todos os valores, os sentidos e até o jeito que a gente trata e pensa das pessoas. Então, assim, cara, eu sou uma pessoa comum, né? De uma família de empreendedores que batalha todo dia aí, correndo atrás. Você é mambaense, Eduardo. Sou amambaense, nascido aqui em Amambai. Dr. Carlos, se eu não me engano, foi quem fez o parto. Nossa, aí da minha mãe, né? Eduardo, o seu pai veio para Mambai também para empreender aqui, É, Rodrigo, o meu pai, ele veio para Mambai, na verdade, atrás dos irmãos dele, né? Que na época veio para cá o meu tio Jamir primeiro, né? Morou, não lembro exatamente ali, mas ele veio aqui trabalhar numa serraria, né? De administrador. Depois eles vieram para Mambai e montaram um comércio, ele, meu tio Chico, e acabou trazendo toda a família, né? Meus avós vieram para cá e tudo. E o meu pai, ele ficou no Rio Grande do Sul estudando, né? Fez faculdade, né, em Pelotas, se eu não me engano, na PUC de Pelotas. E quando ele se formou, ele retornou para Mumbai e começou a vida de engenheiro civil aqui na cidade. seu pai é engenheiro civil, então. Exatamente, engenheiro civil, ele começou trabalhando como engenheiro civil, fazendo projeto, tudo mais. E você ser arquiteto tem dessa influência do seu pai? Como que foi isso? Cara, na verdade, assim, quando a gente tá lá na hora de escolher o que vai fazer, né? O que eu vou ser, né? Tô estudando, tô lá no terceiro ano, vou prestar um vestibular, o que eu vou ser? Cara, é uma dúvida muito grande. Então, assim, eu tava na dúvida entre direito e arquitetura. Nada a ver uma coisa com a outra, mas era uma coisa assim que o ramo do direito eu acho que é muito bacana, abre portas para muita coisa, né? Tinha uma vontade de ser delegado, trabalhar nessa área de polícia, mas eu pesei no útil ao agradável, né? Vou fazer arquitetura, que é uma coisa que eu gostava também, que eu levava jeito, assim, para a parte de projeto, a parte de organizar as coisas, acabava organizando os ambientes, assim que a gente monta um projeto. E fui pro útil ao agradável, eu sabia que eu ia fazer arquitetura sem empregado, né? Então, é aquele negócio, eu fiz a faculdade e ir lá, tipo, no
terceiro para o quarto ano da faculdade já estava trabalhando ali, fazendo os projetos. Meu pai fazia os projetos em Amambai e eu passava limpo para ele, começava iniciando os 3D. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque o seu pai é engenheiro civil, você é arquiteto. Exatamente. Cara, qual que é essa diferença do arquiteto Ó, pro engenheiro? Porque eu vejo que você às vezes projeta toda casa. não, na verdade, assim, arquiteto, ele é o cara que projeta. Né? Então, assim, toda a faculdade de arquitetura ela é voltada para o projeto, ela faz um estudo ali toda da parte da história da arquitetura, do começo ali do que era arquitetura até a parte moderna de arquitetura, e dentro da arquitetura tem tudo uma metodologia voltada para o projeto arquitetônico, parte de artes, etc. Cálculos mesmo a gente vê muito pouco. Já a engenharia civil, ela já é uma faculdade voltada totalmente para a parte de cálculo, a parte estrutural do imóvel, e também eles fazem, né, uma parte de projeto lá, eles são habilitados a fazer projeto. Mas a grande diferencial de uma profissão para outra é a parte do estudo. Um estuda para projetar, um estuda para calcular. Exatamente, seria mais ou menos essa divisão ali. Eu, como não sou muito fã de matemática, cara, meu negócio mais é trabalhar mesmo, é sentar ali e desenvolver um projeto. Fui para a parte, para mim, mais fácil. Para outras pessoas é mais fácil fazer 2 mais 2 é X, né? Para mim, não. Para mim, eu gosto de olhar lá um papel em branco e desenvolver uma ideia. É que aí você trabalha a parte da criatividade, Exatamente, né? eu trabalho parte da criatividade. O seu irmão ele é arquiteto ou é Meu irmão é engenheiro? arquiteto também, É Marcelo é arquiteto arquiteto também, isso aí. Legal. Aí a família se completou ali. Já tem o engenheiro civil, já tem os arquitetos e já tem a exata, né? Exatamente, a gente ali é da Exato Materiais de Construção, né? Então, assim, até a nossa história com a Exata Materiais de Construção, ela começou da necessidade de materiais de construção na cidade de Amambai, né? Meu pai, quando ele veio para cá, ele começou aí no ramo de projeto. Na época, era poucos projetistas que tinha aqui, se eu não me engano, era ele e tinha mais 2 ou 3, se eu não me engano. E aí era muito projeto, naquela época era tudo manual, era tudo na Naquela mão, aquela mesona. época, cara, eu vi os projetos, tenho o projeto deles guardado, era a época de quem era herói mesmo, para Eu- fazer projeto. Eu lembro da época do VAV. Lembra do VAV? Lembro do seu Eu lado, chegava e por aqui por perto, aqui na esquina, né? Tinha aquelas mesas sim. enormes, Aham. com aquele pessoal fazendo todos os desenhos. Era muito legal. Muito bacana. Meu pai, eu peguei assim uma pequena parte dele ali trabalhando com a parte de prancha e projeto, porque ele veio para Mambai, começou a trabalhar aqui, estava com muito serviço, ele convidou Jaime Visotto, que é hoje da Exata Pré-Moldado, para vir para cá trabalhar na parte de engenharia juntos. E depois eles trouxeram ainda o Alexandre Rios, que é um parceiro muito grande nosso aí, trabalhou muitos anos com eles na parte de projeto e depois ficou lá com o Jaime Visotto na Pré-Moldado, né? Agora está aí trilhando outros caminhos. Mas assim, eles vieram para cá para trabalhar com projeto. E a Exata começou daquela necessidade ali de eles faziam projeto, faziam as construções e naquela época não tinha muitas opções de material aqui, eles tinham que ir buscar fora esse material. Então começou a depositar num terreno. E esse depósito num terreno, um quer um cimento, um quer um pouco de areia, um quer um pouco de pedra, e aí começou a fazer o comércio, né? Nasceu Laje não Exata. tinha, que ser a parte de pré-moldado, né? Essa coisa não tinha aqui também, então eles começaram a fabricar devagarzinho e aí foi desenvolvendo as empresas, né? Que era a Exata. Legal. E, Eduardo, assim, quais são os empreendimentos da sua família hoje em Amambai? Olha, hoje nosso, da minha família, que é Jaime Signori, Berenice Signori, Marcelo Signori, Cíntia Vilhalva, né? Essa é a minha família, no caso, né? Parte da minha família. Michele, né? Fetter também, que é a esposa do meu irmão. Então, assim, nós temos a Exata Materiais de Construção, que hoje trabalha lá eu, meu irmão e meu pai, né? Na parte da administração. A gente toda uma equipe de administração por trás da empresa, mas a gente está ali junto com o pessoal, cuida mais da parte de projeto, né? E tem a equipe que encabeça as gerencia. vendas, né? Exatamente. Temos a Barbarella, que daí é minha mãe que faz toda a parte de administração dela, né? Toca a loja lá, que é a papelaria, aviamentos, né? Brinquedo, presente, que você precisar, lá tem também. Quase igual a Exata, né? No ramo da construção, a Barbarella tá ali. Temos uma empresa que é uma empresa pequena, chamada Cigem, que seria Signori e Eduardo e Marcelo, né? Nós desenvolvemos esse nome, que é uma empresa de pré-moldado,
Hoje a gente faz artefatos de concreto, o foco é artefatos de concreto, que é postinha, tampa de fossa, essas coisas mais voltadas para a construção civil, não é uma coisa tão grande assim, mas é uma outra empresa que a gente tem aí também. E daí minha esposa, ela é nutricionista, né? Ela tem o consultório dela, e a Michelle, ela tem um empreendimento também que é o Armazém da Terra, né? Que é um comércio de produtos naturais ali, bem bacana. E Exatamente, eu vou falar aqui, eu vou mentir muito aqui, mas é topzera também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eduardo, e assim, ó. Você fez faculdade, você saiu pra fora, você formou onde? Eu fiz faculdade, na verdade eu morei 1 ano em Cascavel, fiz o 3º ano em Cascavel, uma cidade, cara, eu não queria sair de lá, mas lá eu passei na faculdade também, mas era à noite o curso lá, e daí o patrão falou, não, à noite eu não quero que você fique aí não, porque vai fazer faculdade, depois da faculdade, você todo dia saindo da faculdade tarde e não vai dar certo. Então você vai para Campo Grande. Eu fiz faculdade em Campo Grande, na época que eu iniciei o curso era Uniderp, que era um curso que tem mais de 25 anos de curso no Mato Grosso do Sul, na época que eu entrei, então não era um curso novo, e em Cascavel era um curso novo. Acabei entrando numa faculdade que era de primeiro mundo mesmo, os professores todos com doutorado, excelentes professores. No último ano que eu estava lá, foi vendida a Uniderp para o Grupo Anhanguera, e daí acabou que deu uma baixada na qualidade, né? O professor, quem tem doutorado, tchau, obrigado. Acabaram mandando embora basicamente todos os doutorados e colocaram tudo recém-formado para dar aula. Então acabou deixando a gente no último ano bem. Quem vinha num alto nível, assim, que percebia o alto nível que os professores traziam pra gente, sofreu um pouco ali, mas era o último ano já, era mais estágio, praticamente foi 1 ano de estágio, então terminei em Campo Grande e me formei lá. E isso não afetou nada a Não, você, não, porque cara, hoje a gente vê... eu, na verdade, falo assim, ó, eu fiz a faculdade por 5 anos. O último ano, eu fiz um estágio com uma arquiteta lá em Campo Grande, então eu trabalhei para uma outra pessoa lá. Foi muito bacana, uma arquiteta lá chamada Heloísa Vicari. Ela mexia numa área totalmente diferente do que a gente trabalha aqui. Ela mexia com a parte de interiores, né? Toda a parte aí voltada para a decoração dos ambientes. Trabalhei muito bacana ali, gostei muito de trabalhar com ela nessa área. E depois que eu retornei para Mambaia, eu tive aí pelo menos mais 2 anos trabalhando dentro da sala do meu pai, junto com ele. Por quê? Rodrigo, a gente sai da faculdade com o teórico. E o teórico, para quem vai trabalhar na construção, quem vai trabalhar diretamente com o pedreiro, cara, infelizmente, deixa muito a desejar. Então, assim, a primeira vez que eu cheguei lá num canteiro de obra, logicamente, eu acompanhava meu pai, tirava um esquadro de uma casa, sabe, iniciava. Mas assim, a primeira vez o cara falou assim, Eduardo, essa broca aqui nós vamos fazer como? Eu falei, cara, pera aí um pouquinho que eu já volto. Chegava lá no escritório e falava, pai, o que eu vou fazer com essa broca aqui, como é que é? E daí... Ele ia explicando. Exatamente. É a prática, né? Exatamente. Eu saí da faculdade sem saber da aula. Exatamente. Aí eu fiquei... Eu entrei dentro de uma sala de aula e falei assim, hã? Eu fiquei em torno de 1 ano a 2 junto com ele, indo em obra com ele, todas as dúvidas tirando com ele. Então, assim, ele foi assim quem fez a posse, vamos dizer assim, do curso de arquitetura para mim, botar em prática tudo, né? E você, assim, voltou para Mambaia porque você queria, você não tinha vontade de sair para fora. Por que acontece? O que eu vejo hoje? A galera se forma e quer alçar voos maiores. E essa é aquela questão que eu quero também colocar aqui, né? A Mambaia te deu oportunidade para você crescer, porque você não pega só obras aqui. Não, com certeza, Rodrigo. Assim, nós temos, né, já tínhamos e temos um comércio que é um comércio muito grande na cidade, né, que é uma empresa de material de construção que hoje atende aí a 7, 8 cidades do Cone Sul, mais a Mambaia, né? Então, eu voltei para cá para poder fazer na parte de projeto, mas para poder estar dentro da loja também, ajudando na parte de administração, né, acompanhando a parte de venda da empresa e etc, né? Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu cheguei aqui a Mambaia, eu já tinha projeto para fazer, eu já tinha o que fazer dentro da empresa também, para poder estar dando uma ajuda e para não ficar ocioso. Então, assim, eu já saí trabalhando, enquanto um grupo lá de 30 a 40 colegas meus que se formaram no mesmo ano, mais da metade ficou 1, 2 anos atrás de um emprego, porque assim, ninguém vai dar um projeto para um recém-formado fazer, é muito difícil, é um parente, alguma coisa assim. Eu não, eu já saí fazendo projeto, porque o pessoal vinha na empresa, vinha lá na Exata para fazer projeto com meu pai, né? Não, vim aqui, quero fazer um projeto com o Jaime. E o cliente sentava na sala do meu pai lá, eu sentava do lado do meu pai,
e o cliente passava tudo o que ele queria, né? E o meu pai captava aquilo lá, mas quem iniciava os projetos era eu. Ele dando aquele auxílio, né, nos primeiros anos ali. E depois que eu peguei também uma fase muito boa, cara, falar bem a verdade pra você, assim, por quê? Quando eu me formei, de arquiteto mesmo, que exercia aqui em Amambai, tinha só o Jamil e a outra arquiteta, que me fugiu o nome dela agora, mas é clientona nossa lá também, parceira nossa lá. Tinha só os dois de arquiteto. E de engenheiro, se eu não me engano, tinha o Luiz Henrique, meu pai, e basicamente isso, cara, que fazia projeto residencial, projeto comercial, etc, né? E daí tinha depois outros engenheiros que era parte de construção pública, né? Aham. Então eu peguei uma fase muito boa. Peguei a fase ali dos primeiros anos do Minha Casa Minha Vida também, que daí deu um boom de construção. Cara, Eu fiz meu projeto na Minha Casa Minha Vida. trabalhava até às 8, trabalhava sábado, trabalhava domingo, aproveitei, sabe? Aproveitei muito esse período aí. Porque quando eu retornei, eu ainda namorava, né, com a minha esposa. Hoje ela estudava em Campo Grande, então eu não tinha o que ficar fazendo muito na cidade. Aí eu ficava no escritório, ficava trabalhando. O amor era maior, tem dia que trabalhar, né? É, Eduardo, então, oportunidade sempre tem, né? A gente exatamente. tem que Eu cavar, aproveitei, fazer. eu vim para Mambai para poder. É aquele negócio, o útil ao agradável. Eu já saí trabalhando, já não queria correr risco de ficar aí, às vezes, numa busca infundada, né? Então eu vim para cá porque tudo tava aqui, né? Tudo nosso tá aqui também. Cara, outra coisa. Eu morei em Campo Grande 5 anos. A cara, nunca mais me pega uma cidade grande que nem Campo Grande. Deus o livre, jamais. Por que, Eduardo? Muito Me conta. esparramado, trânsito terrível, né? Na Mambai, cara, a gente tem tudo na palma da mão aqui. Você vai de uma ponta da cidade na outra em 15 minutos, 10 minutos. Lá em Campo Grande, para você fazer qualquer coisa é 1 hora. Você tem irmã lá, você vai para lá, você sabe, vou e fulano. Se prepara aí meia hora, 1 hora para você estar transitando de um lugar para o outro. Então, assim, qualidade de vida também, né? A logística aqui, né, é mais Não, com ágil, né, de fazer as certeza. coisas, né? Com certeza, Raul. mais simples, né? Bem mais simples. Nós temos tudo aqui também. Nós temos aí, graças a Deus, aí, você falar assim, eu quero alguma coisa, você consegue aqui a Mambai. Não é uma cidade assim para você falar, não tem tal coisa. Você consegue. Se você não consegue aqui, você tem centros próximos também. Eu acho que pra Mambai ser perfeito, me só faltava aeroporto. Cara, eu falar a verdade pra você, eu não viajo muito de avião, então não. Eu não tenho avião, então não faz muita diferença, exatamente, vou demorar muito pra Não, ter um mas avião. eu não tenho um avião, nem por enquanto pretensão, mas eu quero tirar o brevet. Isso Oi, aí, bacana, isso aí é uma cara. coisa que eu Legal. quero tirar um brevet. Mas podia ter aeroporto. Vamos pra Curitiba. Eu fujo de altura, eu tenho medo de altura, eu não curto, não. Mas vamos Eu, ver eu aí. gosto de um carro. Mas já eu vou tirar o brevet e vou estar pilotando Tec-Tec, você vai ver. Teco-teco não me pega, não. Não, nunca andei, diz que sacode muito. Tinha um colega meu uma vez que ele, voltando da praia, um avião de um parente dele veio deixar os avós deles aqui em Mambai, e ele me ligou e falou, vamos lá buscar meu carro em Campo Grande? Eu falei, cara, como assim buscar teu carro em Campo Grande? Quer que eu te levo lá? Ele falou, não, tá o avião do meu tio aqui, vamos lá comigo. Eu falei, você tá louco, filho, não vou nem a pau, vai Não. você sozinho. Vou Aí o meu irmão acabou indo junto com ele pra voltar companheiro, né? Não, eu vou- Mas falei, não tô afim de andar de avião, não. Ô, Eduardo, vou contar pra você o besta, né? Moleque, 18 anos, trabalhando em Campo Grande, numa cooperativa, né? E aí teve Stock Car. Até filmamos um carro da Stock Car hoje, né, Raul? Hoje foi top. Eu fui numa estoque lá em Campo Grande. E aí, depois da Stock Car, eu tinha que ir pra Curitiba. E a empresa que eu trabalhava financiava Stock Car. E chegou ao Seuzinho Feldman, né? Piloto da Stock Car. E a gente era. A empresa que eu trabalhava, ela comprava da empresa que patrocinava o Alceu Feldman, né? O Seuzinho Feldman. Sim. E, cara, a primeira vez que eu andei de avião foi no jatinho. Aí é bom, né, cara? Coisa de rico. 30 minutos, nem isso. Entre decolar e aterrissar de Campo Grande a Curitiba. A Curitiba. E Gostoso. o pior não é isso. Aí o besta, né? Foi lá, eu nunca tinha usado sapato na minha vida. Mas pra viajar de avião, o que o cara fez? Comprou um sapato. Comprou um sapato. Gente, foi muito engraçado. Um jatinho lá e eu de sapato. Mas, cara, é coisa de outro mundo. Não, cara, não sei, deve ser. É coisa de outro mundo. Avião de linha, cara, eu falei assim, pelo amor de Deus. Não quero mais, só quero jatinho. Agora fazer o quê, né?
Mas é a vida. Eduardo, a gente falando assim, e família, Eduardo? Como a família que eu falo assim, você, sua esposa, como que é ser pai de duas meninas, né? Cara, Gêmeas, né? eu hoje tô com a Cíntia, já tem, vou falar mentira aqui, mas mais de 15 anos, eu acredito. Nós, entre namoro e etc, etc. Casamento tem 8 já, então assim, a gente já tá casado há um bom tempo. As nossas filhas já têm 6 anos, então, cara, voa, passa muito rápido o tempo. E eu lembro da Cíntia grávida. Cara, passamos até que no começo não, mas no final da gravidez ali, tadinha, ela sofreu bastante, porque ficou pesado, né? A barriga ficou bem grande, carregando as duas meninas. E depois que nasceu, ficou mais difícil ainda. Não, mas a Ficou Cíntia era franzina, né? não, é. Não, não. E Na a barriga gente- ali a fica gente controlado, pelo menos. Fica Que tudo a junto vida ali. de maromba da Cíntia é só agora, né? Cara, ela sempre foi do esporte, Sim, mas né? ela entrou aí no cross faz uns 4 anos, assim, daí pra cá. Mas a nossa vida, cara, é muito boa, não temos do que reclamar de nada, assim, né? A gente casou em 2015, quando nós casamos, a gente estava terminando a nossa casa, e num dia antes do casamento, a gente foi ajeitar a casa pra casar e dormir na casa. Nossa, ela ficou louca comigo, porque imagina, preparando casamento e no casar, e nós lá arrumando casa, as amigas dela fazendo maquiagem, tudo na casa sem nada lá. Mas enfim, que deu certo, foi bem bacana. É a vida. Mas assim, cara, não tem nada do que do reclamar. A gente tem uma vida, posso dizer assim, basicamente perfeita, para não dizer, né, mais do que perfeita, porque temos duas filhas maravilhosas, que a gente, né, não tem problema nenhum, cheio de saúde. É, Agora eu acompanho mais a Cíntia nas redes sociais, né? Então a gente vê. não, ela é Não, blogueira, né, não, cara? Ela blogueira. já é Não, famosa, já. Eu ainda Eu não. achei a coisa mais engraçada ela dando. Agora que uma das suas filhas desligou o brinquedo, lembra? Aham. Gente, e a Saiu câmera- correndo. Não, a Cintia é assim, ela é uma pessoa que, pra cuidar das crianças lá, ela é aquelas galinhas chocadeiras, ela põe embaixo da asa mesmo. Então ela tá todo o tempo junto com as meninas, protege bastante as meninas, cuida bastante. E tem esses momentos aí, cara. Ela viu lá que o balão desceu, ela saiu correndo, jogando tudo pro lado, se jogou lá dentro, caiu ainda, porque o balão tava murchando. E no final das contas. E no fim só foi fica a bagunça risada, das né? crianças. É engraçado, né? Bacana pra gente olhar e dar risada depois. E perrengue com pedreiro, bicho. Você deve ter um monte. Cara, graças a Deus, Rodrigo, vou falar bem a verdade pra você, assim, eu tenho já 13 anos que eu tô trabalhando em Amambai. Eu me formei em 2009, comecei em 2010. Sempre eu acompanhei meu pai. Então, assim, a gente tem aí um conhecimento muito grande com o pessoal da construção, né? Então, eu nunca tive um problema ah, muito sério com o pedreiro. Todos sempre respeitaram bastante a gente pela figura do meu pai, eu acredito muito, né? Porque eu chegava nas obras, sempre, Ah, mas né, não. bacana, conversando. A gente sempre foi de pedir, nunca foi de ficar muito na ignorância. E, cara, assim, Mas não tem- perrengue do que, assim, você acha que é um perrengue? Porque, assim, eu tô tão acostumado com construção que todos os meus clientes falam assim, cara, tô fazendo construção, não aguento mais. Eu falei, cara, fica tranquilo, é assim mesmo, finalzinho Gente. da obra, o começo da obra, ninguém aguenta mais Não. mesmo. Mas a gente tá tão acostumado com esse negócio de construção que não adianta mais ficar naquele negócio, pô, o cara não veio Eduardo, hoje, pô, os caras, eu né? construí uma casa, não quero construir nenhuma mais. É, eu sei como é que é, mas assim, ó, é uma coisa que eu sempre falo pro meu pai, eu falei, cara, não adianta estressar. Tem que ir ali, tem que ir levando, porque, cara, toda obra é assim, não adianta. Se eu for ficar maluco em toda obra que a gente executa, a gente não dorme mais, né? Mas assim, um caso, cara, que foi assim uma particularidade, até um assentador de piso, putz, bacana aí, Mário o nome dele, muito bacana ele. Ele já contou. Vai falar qual Mário, né? Não, ele Aham. não. Ai, Cara, sacanagem. o cara muito bacana. Mário Bittencourt, ele é irmão do Bittencourtzinho que compra lá na loja lá. Pessoal bem bacana. Teve uma obra que nós fizemos e a obra era. Eu não lembro agora, cara, da obra de quem que era. Mas quem estava acompanhando a obra era um mestre de obra. E naquela época lá a gente fazia, né, os layouts dos pisos, apresentava para o cliente dava ok e a gente executava na obra conforme o cliente pediu. E num banheiro lá um determinado banheiro tinha uma faixa atrás do vaso, assim, né? Era 2 pisos que vinha e atrás do vaso era uma faixa pastilhada. Essa faixa pastilhada tinha que cortar um piso no meio. E daí o cara começou a sentar o piso inteiro. Daí eu cheguei lá e falei, não, Mário, não é assim, é assim. Na boa, né, cara, tal. Eu não lembro aquele dia, assim, que eu tava meio estressado também, mas
Aí ele falou assim, não, Eduardo, aqui não vai dar certo por causa disso, daquilo. Tem que ser assim. Eu falei, não, cara, não é que tem que ser assim. Vamos, né, vamos fazer conforme tá no desenho. O cliente aprovou. Vamos fazer assim. Não, porque se for desse jeito, não sei. Eu falei, cara, tem que ser desse jeito. Não é eu que tô falando, é a cliente que quer assim. quer. Então, assim, a gente vai na obra instruir o profissional, mas é quem mandou fazer é o cliente. Não é eu que, ô, Rodrigo, eu quero assim. Né, você me contrata pra fazer um serviço, eu tenho que executar do jeito que tá. Cara, e aquele negócio começou a embromar ali, nós começamos a discutir, e o negócio começou a ferver. Na hora sabe aquela hora que você fala assim, cara, agora vamos entrar em vias de fato. Chegou o mestre de obra, o que que tá acontecendo? Nós gritando já um com o outro lá, já tava xingando mãe, pai. E o mestre de obra chegou, o que que tá acontecendo aqui? Eu falei assim, cara, porque não tá querendo fazer. Daí ele pegou a moto dele, foi embora. Aí depois, no outro dia, aí tava esfriando a cabeça. No outro dia, cheguei lá na obra, eu falei, ô Mário, cara, desculpa aí que ele, né, me estressei, você estressou. Ele falou, não, Eduardo, desculpa também, cara. Não tava muito bem aquela hora lá, e aí acabou ficando por isso mesmo, entendeu? Mas assim, que eu lembro, foi o único perrengue, assim. Já fui em obra que o pedreiro falou assim, ah, cara, no papel aceito qualquer coisa que é diferente. Tem de tudo, mas assim, perrengue mais que esse, acho que não teve, não. Já derrubaram alguma parede errada? Cara, até que não, assim, até que esses detalhezinhos assim de construção. Eu passei por uma obra que, assim, a gente faz o projeto pensando no melhor para o cliente. Essa construção foi uma coisa que não era uma construção tão grande, era uma construção simples até, uma casa pequena, era tipo foi uma demolição com uma ampliação. E a gente a cliente passou para nós o tamanho do terreno. Eu não lembro agora exatamente se a gente fez a medição do terreno, mas eu sei que, assim, a gente fez o projeto de uma forma, e foi lá executar, e na hora de locar o projeto no terreno, o terreno ele era um pouquinho menor, mas era coisa de 10 centímetros, 15 centímetros menor do que a gente tinha projetado. Enfim, eu, né, peguei lá, analisei na planta qual que seria o melhor local para tirar, porque algum lugar ia ter que diminuir uma peça lá, 10 centímetros, 15 centímetros. E acabou que foi construída a construção e tal, e a cliente viu depois só, né, que foi... E daí ela veio e perguntou por que disso, né? Eu falei, olha, né? Infelizmente a gente, na hora de medir, teve algum probleminha na medição e tal. E aqui na cidade, a gente tem um código de obras que pede 1,5 m nas divisas laterais, né? Se não for em cima da divisa, sem ventilação, ou 4 metros no recuo frontal, ou é na divisa, né? Então, assim, para respeitar essas dimensões, eu não queria sair do que estava no código de obras, eu diminui o projeto um pouco. Cara, a cliente ficou muito chateada. Foi uma coisa assim que foi... Eu acredito que foi a única vez que eu tomei uma zorbada bem grande. E daí a cliente até acabou chorando. Foi uma situação bem constrangedora, porque ela me explicou o sonho dela, né? Ela falou, mas era 10 centímetros. Mas era não tão nítido assim a diferença? Cara, mas é que dá pra pessoa que tá sonhando alguma coisa. Não, que a gente que nem estamos conversando aqui, ou eu que tô projetando e projeto várias coisas, às vezes um detalhe desse não faz tanta diferença, mas para a pessoa que está sonhando em pôr um sofá X naquele ambiente e dava para pôr na planta e depois não deu, acaba frustrando, né? Então, assim, foi uma coisa que depois daquela vez lá, cara, qualquer problema na obra, cliente, vem cá, temos um probleminha aqui, você precisa dar sua opinião. Eduardo. Mas foi uma situação de projeto que, cara, acontece. Infelizmente acontece e aconteceu. Você falando assim, de você criar, que você cria vários projetos e tal. O cliente chega com um sonho para você. O cliente o quê? O cliente chega com um sonho para você, porque é o sonho da casa, sim, é com o sonho certeza. do comércio dele, sabe? Agora uma coisa assim, não tem como acatar todo o sonho do cliente. Isso aí é uma coisa que é real, é fato, né? E como é que você analisa para sugerir para o cliente? Como é que você lê o cliente para poder desenvolver o melhor projeto para ele? O que você analisa? Cara, na verdade, assim, quando a gente senta com o cliente para fazer a entrevista, o cliente tem lá o terreno dele, tem lá a reforma dele para fazer, a gente começa perguntando o que ele quer, né? Quando é um projeto do zero, que tem um terreno, eu quero fazer um projeto de uma casa, por exemplo. Eu gosto de começar sempre pela área íntima. O que você quer? Quero 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Então, nos quartos, como que você quer? Aí começa a captar as ideias do cliente. Só que antes dessa entrevista, eu sempre tenho a entrevista que você tem teu sonho e você tem a tua condição. Né? Então, assim, fala, qual é o orçamento? O orçamento é X mil.
Tá, X mil dá pra gente fazer uma casa de X metro quadrado. Vamos trabalhar em cima disso? Tá legal? Tá legal. Aí, o que dá, o que não dá. Aí ele começa a me passar tudo que ele quer e de tudo que ele quer a gente trabalha o projeto e vai filtrando. Eu sempre falo pros clientes assim, tem como fazer? Tem como fazer qualquer coisa. Eu não gosto de falar assim, ah, não, isso não tem como fazer. Tem como fazer qualquer coisa. Depende de duas coisas, tempo e dinheiro. Entendeu? Só depende dessas duas coisas. Ou vai demorar mais tempo, ou vai custar mais caro. Mas dá para fazer o que você quiser. Então, assim, eu leio o cliente, eu entendo. A gente monta um anteprojeto, às vezes eu monto um anteprojeto para o cliente chega lá, olha, aí eu percebo que o cliente não gostou de nada do que eu desenhei. Eu falei, cara, vamos apagar tudo, fazer de novo? Vamos inverter tudo de lá? Cara, Eduardo, não era isso mesmo que eu tava pensando, era outra coisa. E daí começa, porque assim, uma coisa é você me falar o que você quer, outra coisa é eu captar o que você quer, outra coisa é eu conseguir colocar dentro do teu terreno o que eu captei do que você queria. Então, pra você ver como que não é uma tão coisa simples, né? simples. Não é uma coisa simples. É igual o cara chega pra nós, né, Raul? Só altera o postzinho aí pra nós. Faz um postzinho rapidinho. O cara manda mastigado pra você, cara. Teus clientes são tudo cliente bom, velho. Já manda tudo. Cara, mais ou menos essa é a ideia, entendeu? Por exemplo, assim, eu visualizo uma coisa. Aí eu ligo pra você, Rodrigo. Rodrigo, eu visualizei um negócio, cara, eu acho que ficaria legal fazer isso. Vamos fazer? Aí você pega e fala, vamos. Aí quando faz, não sai do que eu visualizei. Aí eu falo, puta, Rodrigo, não era isso. Entendeu? Entendi. Aí a gente refaz até adequar no que é o que o cliente quer, né? E o seu processo criativo? Você já teve bloqueio? Você não conseguiu desenvolver? É o que desenvolver? mais tem, cara. Bloqueio é o que mais tem. Isso daí é assim. Você acorda no meio da noite e fala assim, puta, achei a solução e vai lá pra ver no computador. Não é bem assim, mas às vezes acontece. E você tem que pôr no papel, no papel que eu digo, no computador isso aí, no momento que ou você anota. Como que é isso pra você? Porque criar é uma coisa muito particular de cada um. A gente vê isso aqui todo dia. Sim, às vezes eu acordo de madrugada, né? Das poucas vezes que eu durmo, ainda quando eu acordo sonhando com alguma coisa, eu tenho que ir lá e anotar, porque eu esqueço. Como que é esse processo criativo seu? Eu começo, geralmente, a gente faz a entrevista com o cliente. Depois dessa entrevista do cliente, eu peço para o cliente se ele tem alguma identificação arquitetônica com o que ele quer, porque assim, uma coisa é você trabalhar num projeto bolado zero, outra coisa é o cliente ele já viu uma fachada, ele já viu um detalhe arquitetônico que ele quer porque quer na obra dele, então você tem que adaptar, né, a tua ideia para aquilo lá. Mas basicamente, cara, é sentar na frente do computador e começar a trabalhar dentro da ideia dele. Acontece muito de não sair nada. Fica lá, às vezes, uma semana, 10 dias, um mês, apagando e fazendo, e não sai. De repente, em meia hora, você faz o projeto do cliente. Isso acontece muito, principalmente quando tá... Sabe aquele cara que faz faculdade, tem o trabalho tem 6 meses pra fazer o trabalho, e daí no último mês ele faz o trabalho? Eu não sei porquê, mas acontece muito. A gente pede lá, tipo, precisa de 15 dias pra te entregar um monte de projeto. Cara, você começa meio tranquilo, vai fazendo, às vezes sai. Mas a maioria das vezes aquele negócio bloqueia e não vai. Eu acho que a pressão ajuda. Eu gosto muito de pegar porque assim, a gente trabalha com geralmente 2, 3 projetos, que nem assim, eu entrevisto você, 2, 3 dias entrevisto um outro, aí eu pego lá uns 3 projetos para fazer. Quando eu chego numa determinada posição que não vai mais, você tá olhando para aquilo lá, não sai do lugar. Deixo aquele projeto de lado e começo do outro cliente. E aí vai indo. E aí, de repente, eu tô fazendo do outro cliente, eu pego aquele e dá um start assim na ideia, encaixa as coisas, né? Vamos dizer assim, que eu gosto muito de fazer o projeto assim, Rodrigo, pensando na ideia do cliente, mas como se eu fosse utilizar. Então eu faço um projeto, eu olho, eu visualizo e daí eu começo a imaginar. Não, aqui não ficou legal porque aí o cara vai ter que dar uma volta aqui. Então assim, eu preparo uma planta muito boa. E depois o cliente fala, tá, mas eu queria uma casa bonita. Eu falei, cara, fica tranquilo. Eu priorizo muito o fluxograma da casa. Sem criar aquelas coisas meio... O que é fluxograma? Cara, o fluxo da casa é assim, por exemplo, como que vai ficar, em que posição vai ficar os quartos, a posição da cozinha e da sala, que são as peças fundamentais de uma casa ali, que são o trânsito de toda a casa, posição do serviço da casa, que é uma coisa que você tem que analisar muito bem, e a posição do lazer da casa. Então, assim, quando você vai fazer, eu já pego e já imagino, aqui vai ficar quarto, aqui vai ficar sala, aqui vai ficar serviço, aqui vai ficar lazer. Dentro desse fluxo, a gente vai desenvolvendo o projeto. Porque acontece muito, cara, de eu ver projetos por aí
de coisas meio sem pé, sem cabeça, entendeu? Você faz lá, às vezes o cara faz um corredor gigante lá, porque ele dá pra perceber que ele ficou sem paciência pra desenvolver o projeto. Ou faz uma peça muito estreita e muito comprida, porque ele não conseguiu criar a peça perfeita para aquele projeto. Eu monto o anteprojeto, antes de chegar e pegar e mandar pro cliente, eu olho, eu analiso, eu começo a imaginar como é que eu vou chegar em casa com compra, né? Você chega com compra quase todo dia, eu vou no mercado, vou chegar lá com a comprinha, um negócio, vou tirar do carro e vou guardar onde? Então, assim, se esse fluxo não for legal, você vai ficar entrando pelo teu hall de entrada, passando pela tua sala, passando pelo teu jantar e largando na cozinha. Então, você tem que ter um fluxo pro serviço, você tem que ter isso, porque é o dia a dia. Então, não adianta você fazer só uma coisa linda e maravilhosa, que daí todo dia você vai ter um trabalho imenso. A casa é para ser prazerosa, é uma coisa para ser funcional, para você estar todo dia. Então não adianta você fazer um projeto para você ter que estar desviando de peça todo dia, entendeu? Entendi. Você tem um projeto preferido seu? Cara, aqui em Amambai, assim, é difícil falar assim qual que é o projeto que eu gosto mais, porque assim, quando a gente trabalha no projeto, eu vou a fundo mesmo, assim, mas uma das casas mais bonitas que eu gosto, que é assim, um estilo de arquitetura mais clássico, que é de telha, etc. Nem é a maior casa que eu já fiz, mas é uma das mais bonitas, pelo jeito que ela ficou, pela disposição dela no terreno. É uma casa que fica ali, como é que vamos explicar? Sabe a UEMS? Sei. Na rua que vai para quem vai para dentro do bairro, Uhum. numa esquina que ela tem uma esquina de vidro, né? A cerca de vidro. Até a cliente falou na época, como é que vamos fazer essa cerca? Eu falei, vamos fazer de vidro? Ela falou, vamos. Eu falei, cara, vamos mesmo? Vamos. Então, assim, é a casa da Jussânia. Eu ia perguntar se era da Jussânia. Exatamente. Na época era a Jussânia e o Chico, né? Que criaram, cara, pessoas de excelente bom gosto. A casa ficou muito bem distribuída. Acabamento, ela ficou um acabamento... Cara, você vê o jardim da casa, é bonito. O espaço de piscina dela é lindo demais, que eu projetei também a piscina deles lá. Ficou muito 10. Eu acho muito que foi bacana. a primeira casa com muro de vidro que eu vi. Primeira casa que eu me lembro. Eu não sei se teve outra. Para não falar que teve outra, teve uma na Vila Limeira. Verde, uma casa verde. Sim, se eu não me engano, aquela casa lá, para não falar que a minha foi a primeira, mas eu acredito que aquela lá já tinha. E sabe o que eu achava legal? Dos LEDs embaixo da escada. Bacana, bacana. Eu passava a noite lá só pra ver aquele. Cara, então assim, legal. A casa dela, na minha concepção de arquitetura, é uma casa muito bonita. Depois tem a casa do Dr. José Luiz, que é uma casa muito bacana, que é um estilo que eu gosto particularmente bastante. Foi você que fez também? Fui eu que fiz também. Tem a casa do seu Zanetti, que é uma casa que é um sobrado, cara, espetacular, que eu acho muito bonito. Tem N casas aí bonitas. A casa agora do Elisa e da Glória, que acabou de ficar pronto, que é um estilo de arquitetura totalmente diferente desses que nós estávamos falando. É uma casa já mais minimalista, uma casa já no estilo mais moderno. Ficou muito lindo, eu gostei demais. Eles também, clientes de muito bom gosto. Então, assim, quando a gente faz um projeto bonito e pega o cliente que tem um bom gosto, o que é o cliente que tem um bom gosto? Não é o cliente que tem mais dinheiro ou menos dinheiro. É o cliente que sabe escolher os acabamentos, que sabe que nem sempre o que é mais caro ou mais extravagante vai ficar mais bonito. Às vezes menos é mais, entendeu? Então, assim, é o que escolhe os detalhes mais legais, mais que compõem o projeto, né? Você tem ideia de quantos projetos você fez em Amambai? Não tenho nem ideia, cara. Eu tava pensando isso. Eu sabia que você ia perguntar alguma coisa disso, mas eu não tenho nem ideia. E fora de quanto. Amambai? Porque você pega projeto no Olha, estado todo. Sete Quedas, eu tenho uma cliente lá que eu já fiz 3 casas para ela, para essa cliente. Eu fiz a primeira, ela vendeu, eu fiz a segunda, ela vendeu e agora ela tá na terceira. A gente sempre... Meu pai tem um ditado muito bacana que ele sempre fala assim, a primeira casa que você faz para vender. A segunda casa que você faz, você vai vender para um amigo. E a terceira casa que você constrói é a casa que você vai ficar. Por quê? Então eu preciso fazer mais 2. Cara, não quero. Putz, aí Eu precisaria fazer mais uma, mas não quero também. Mas a primeira casa que eu fiz, o arquiteto, cara... Que diga-se de passagem, a sua primeira casa eu achava perfeito. Muito bonita. A minha primeira casa Gente, realmente ficou muito legal. Aquele hall e aquela sala, eu falava assim, puta merda. A primeira casa ficou muito bonita. Tinha um jardim de... Ela tem, na verdade, né? A casa tá lá. tá Ela lá. tem um jardim de inverno que fica interna na casa. Quando vocês muito colocaram bonito. ela à venda, eu juro pra você que eu fiz de tudo pra levantar dinheiro na época, mas não tava numa situação muito legal. Cara, na época, o que aconteceu? A gente fez a casa de um sonho que a gente tinha, de uma imaginação que a gente tinha. E acabou que, pro nosso estilo de vida,
alguns detalhes na casa ali não compôs, assim, não ficou, né? Porque cada um tem o seu estilo de vida, tem um Sim. jeito de você usar, por isso que eu falo, tem um jeito de usar a casa. E acabou que a gente sentiu a necessidade de um terreno maior também. Eu, particularmente, gosto muito de árvore, não gosto de flor, assim, mas gosto muito de árvore, gosto de espaço. E acabou que a gente ali ficou. Eu tinha plantado pé de fruta em tudo, a casa ali já não tinha espaço para nada mais. E acabou que a gente falou. Daí ela queria aumentar umas peças lá também, a Cíntia, né? Falou, amor, vamos aumentar, vamos fazer umas coisas diferentes aqui, vamos mudar isso, mudar aquilo. Eu falei pra ela, olha. Entre mudar essas coisas e a gente pôr à venda e construir outra, eu prefiro construir outra, porque reforma é triste, cara. Falar bem a verdade pra você. Todo mundo que vai fazer uma reforma, ou quem já fez, sabe que não é fácil estar dentro da casa, quebrar a casa, ampliar a casa. Gasta muito mais. Cara, gasta igual fazer uma casa. Depende da reforma, logicamente, né? Mas se você for fazer uma reforma meio agressiva, você gasta mais do que fazer uma casa nova. E a gente acabou pondo à venda e passamos 2 anos e meio, 3 anos vendendo a casa. Veio várias propostas ali, mas até que chegou uma que ficou mais dentro do que valia mesmo. Não foi pelo valor que valia o imóvel, tá, Rodrigo? O imóvel valia muito mais. Até quem comprou, ele comprou muito bem a casa. Mas assim, é o que eu falei um dia pra ela, assim, pra Cintia. A gente sentou junto e falou, ó, chegou uma proposta num valor X. Nessa mesma época que chegou essa proposta, eu tinha comprado uma outra casa que era pra reformar e vender. E eu falei, ó, nós temos aquela outra casa que tá pra vender, que era uma casa que dava pra gente morar. Falei assim, vamos aceitar a proposta e vamos pra outra casa lá. Daí ela, parceira demais minha, né, falou, não, vamos, vai ser pra melhorar, né, vai ser pra um bem maior. E aí a gente saiu da nossa casa ali e foi pra essa outra casa, que foi, pra não te falar assim, a casa pequena, pequena não, uma casa 100 metros quadrados, né, não é uma casa pequena, mas com garagem, etc. Mas uma casa que a gente entrou na casa e sabe quando você fala assim, que é uma casa que dá mais no jeito de você viver? Eu falei, putz, essa casa é menor e parece que é mais gostosa, parece que a gente tá mais tranquilo aqui na casa. Mas aí você construiu uma casa, né? Aí a gente construiu o nosso sonho, né, cara? É uma coisa assim que, dessa ideia de uma área maior, a gente começou a procurar terreno. Não. Eu vendi a casa. Eu só vou falar assim, a hora que eu vejo a Cintia postando aquele café dela e olhando pra aquela cara, visão... é gostoso. Cara, não tem preço é isso daí. fantástico. Sabe um lugar que eu tô procurando um terreno, Não pode falar, cara, senão dobra o preço. Hã? Não pode? Não pode falar. mas eu tô procurando um terreno lá pra aquele lado, É mais ou menos assim. lá pra aquele lado, né? Mas e que tenha uma visão, Cara, sabe? a nossa compra da nossa área ali foi uma coisa assim que, quando aconteceu de eu vender essa casa, um pouquinho antes de eu vender essa casa, eu fui nessa área ver a área que é a chácara que a gente mora hoje. E, cara, eu cheguei lá, tinha uma casa já na área da chácara, mas assim, a casa não interessava muito, assim, o que interessava era a área. Eu gostei muito do local. O local não era bonito, era tipo a barroca ali, né? Porque ali é a barroca do Córrego Areião. Então, assim, era erosão atrás de erosão. Tinha uma nascente ali que é uma nascente empoçada, assim, que ela é fechada, ela não é aquela coisa que você fica vendo a água, mas sai a água lá onde é o açude. O açude era um poção, não era um açude propriamente dito, era um lagoão lá, um juntado de água lá. E, cara, e barranco só, né? E a chácara era meio assim. E eu olhei aquilo lá e eu vi potencial. Sabe quando você chega no lugar e vê assim, cara, aqui é um lugar que dá pra ficar bonito, dá pra trabalhar. Não, e a sua casa é o que você falou. Existe jeito pra tudo, né? Não, tem jeito pra tudo. Aí o que aconteceu? Nessa época, a gente foi negociar a chácara e não deu certo. Era um valor um valor fora de questão na época pra gente. Acabou que passou 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio. Essa pessoa que era proprietária da chácara acabou se separando do marido dela. E eles precisaram dividir as coisas, precisaram vender. E acabou que eu entrei no negócio e deu certo. Aí eu dei tudo que eu tinha. Dei a casa que nós estávamos morando, dei carro, dei dinheiro da casa que nós tínhamos vendido para receber. Falei, ó, o cheque tá aqui, vocês ficam o cheque para vocês. Eu só quero a chácara e pago o aluguel da casa. E aí comecei a pagar aluguel na casa que eu fiquei. E aí começou o sonho de a gente construir um negócio pra gente. Quando a gente foi fazer o projeto, até falei pra Cintia assim, eu falei, olha, vamos fazer uma coisa sem calha. Cara, a minha casa ali tinha calha, te deu uns 2, 3 problemas, porque calha é triste, né?
Então, assim, eu falei pra Cintia, falei assim, vamos pensar numa casa bonita, né, simples, de tudo eu queria uma casa simples, eu não queria uma casa complexa, eu queria uma casa bem simples. E até que a gente chegou no desenho que a nossa casa é hoje. Ela não é uma casa que você olha e fala, nossa, casa simples. Mas ela é simples, é uma casa, arquitetonicamente falando, bem simples. A pergunta que não me quer calar. Não tenho resposta pra isso. Não vou perguntar quanto você gastou na casa. Conta. Eu não vou perguntar quanto você fazendo. gastou na casa. Pode ficar tranquilo. Foi difícil você decidir para você mesmo a arquitetura da sua casa? Não tanto. Foi mais difícil decidir pra Cíntia. Cara, eu não fiz casa pra mim, eu fiz a casa pra ela, né? A gente fez a casa ali e sentamos junto. Eu falei, como que você quer a casa? Quero assim, quero assado, vamos fazer. E aí a gente ia fazendo, e logicamente que eu ia dando. Só que assim, a primeira casa que eu fiz dando todas as minhas opiniões de arquiteto. E acabou que a dona da casa várias coisas não gostou. A segunda casa eu já fiz, ó, amor, a casa é pra você, eu quero que você fala como você quer essa casa. E aí ela foi falando, vamos fazer assim, quero assado. E aí eu fui projetando dentro das nossas possibilidades, logicamente, né? Não fui fazendo uma coisa que ia ser uma coisa faraônica, fui fazendo uma coisa que ia ficar dentro do orçamento. Não é faraônico, mas ele tem um lago enorme. Não, né? mas isso aí não tem nada a ver com a construção da casa, tá? Isso aí foi um... Laguinha de boa. Então, aí que eu te falo. Tô brincando, né? Aí que eu te falo, o que aconteceu? A gente fez o projeto da casa, ela não é também uma casa pequena, só que ela é uma casa pré-moldada. Então, assim, como assim uma casa pré-moldada? A casa pré-moldada mesmo. Eu comprei a estrutura da casa, com viga, com pilar, com cobertura, com tudo. O pessoal do pré-moldado veio lá, montou. E depois você só foi... E eu fui fechando devagarinho. Hoje... Demoramos 1 ano e meio pra terminar a construção. Hoje, o meu sonho de casa é um galpão. Meu Cara, sonho de casa é um galpão onde eu quero chegar, abrir o portão do galpão, colocar meu carro dentro, fechar e ter lá um mezanino com o meu quarto em cima, cozinha, sala de estar embaixo. Tipo um loft, e acabou. né? Vai fazer tipo um loft, então. Um galpãozão com um loft, um negócio bem, bem legal também. Hoje meu sonho de casa. Se eu fosse construir uma segunda casa, seria isso. Quando nós fizemos a primeira casa, eu gostaria de um sobrado. Ela não quis. Ela quis fazer uma casa térrea. E nessa segunda casa eu falei, não, eu acho que um sobrado vai dar dentro do que a gente quer. E... por causa da vivência de um sobrado. Eu gosto muito de dividir essa parte íntima da casa. Então a parte íntima ficou toda em cima e a parte social toda embaixo. Ficou muito bom essa parte de divisão. E a chácara, cara, ela é uma coisa à parte, assim, porque ela já tinha a beleza dela, só tava sem ser moldada, entendeu? Quando nós compramos, tinha erosão pra todo lado, a gente começou a tampar buraco. O escritório do Fernando tá enterrado lá na chácara lá. O escritório aqui foi demolido, a gente tampou um buraco lá com ele. Foi tampando, com a ajuda de Foi vocês que máquina. fizeram aqui também, o Fernando? Não, o Fernando eu fiz o projeto, né? O projeto arquitetônico é meu. E a parte de construção ele contratou um pedreiro, administrou, etc. Mas acompanhamento da obra e projeto foi eu quem fiz, assim. Bacana. Aqui também foi eu quem fiz o projeto. Aqui? Aqui era um negócio do governo, você não lembra? Era um negócio do Iagro, do negócio de índio aqui. Aqui não. Era, cara, eu sei, o negócio do governo. Era aqui muitos. Isso aqui é tudo de gesso. Isso aqui é Isso aqui são 2 apartamentos aqui, não são? Não. Não tinha nada disso aqui. Mas você lembra de quando era boate aqui? É que você não é tão velhinho. Eu falo que era um negócio do governo. Boate é outra época, era antes do governo. Por isso que eu Não, tava Rodrigo, você é muito antigo, cara, pra não falar outra coisa. Você é novinho, eu sou velho. Novo ainda, cara. Eu não sei dessas coisas, não. Aqui era Aquários. Cara, boate que eu conheço aqui foi a Zoom no finalzinho dela ainda. Nunca cheguei aí num Eu frequentei evento, a Zoom. né? Eu patrocinei evento na Zoom quando eu tinha Lan House. Não, eu não sou dessa época, assim. Época de baile, assim. Meu pai fazia baile na época do clube social. Quando eu tinha Info House. Não, eu não Carnaval, sou tão velho assim. Tinha um parceiro de fazer festa e eu não, Mas não sou desse aí. a Info House patrocinou algumas festas na Zoom Music Hall. Bacana. Mas é isso. Eduardo, essa questão de arquitetura, você tem alguma cidade, alguma coisa que você acha a arquitetura assim fantástica, que você admire muito, ou são vários lugares? Cara, assim, não tem um lugar específico que fala assim, não, esse local ou esse lugar é um lugar lindo, maravilhoso, né? Eu gosto dos prédios, eu gosto das coisas que às vezes são mais difíceis de ser feita. Até eu tenho um parceiro meu que faz o projeto estrutural para mim lá em Dourados. Quando eu mando o projeto para ele, ele já começa a arrancar os cabelos. Lá vai, Eduardo, essas vigas em balanço, como é que a gente faz?
Mas assim, Como é que é? arquitetonicamente falando, eu gosto muito, igual você tinha me perguntado, de uns ícones de arquitetura. Cara, um ícone para todo arquiteto, se não for, né, mas acredito que seja Niemeyer. Porque o que ele criou, só quem é amigo de político cria, logicamente, né? Porque aquelas coisas que ele fez lá, ele tinha envolvimento na política ali, então... Só que não tinha limite para a arquitetura dele. É, Entendeu? no Então, assim, caso eu não gosto muito de você, às vezes, colocar assim, ah, não, isso não dá pra fazer. Cara, dá pra fazer sim, tem que achar o material certo, tem que achar o tempo certo de ser feito, mas que dá para e tem que ser o custo certo, mas tudo dá pra ser feito, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu, dentro dos meus projetos, eu tento levar para os clientes. Teve um cliente que eu fiz um projeto numa fazenda dentro do Paraguai, uma fazenda fica 70 quilômetros para dentro do Paraguai, uma casa de 900 metros quadrados. Quando esse cliente chegou para mim, eu tava lotado, cara, de projeto. Era 2014, 2015, projeto Minha Casa Minha Vida, projeto da Caixa. A Caixa tava financiando tudo o que aparecia ali. Se caía um CPF ali, tinha crédito. Então, assim, tinha muito projeto. Aí, esse cliente chegou com um outro cliente meu de Ponto Porã, que eu fiz um projeto em Ponto Porã de uma casa, ele gostou muito e ele trouxe esse cliente. Ele falou, Eduardo, o alemão tá aqui, ele quer fazer um projeto. E, até não sei se você vai conhecer o Carlinhos Duro, um cara muito porreta, um cara bacana. Conheço, Carlinhos. Fiz o projeto para ele e ele gostou demais do meu projeto. Gostou demais do que eu fiz para ele da casa. E ele trouxe esse cliente. O alemão tá aqui com um projeto, mas, cara, eu vi o projeto dele, não tá muito legal, não tô gostando. Gente, eu não posso, cara, eu tô lotado de projetos. Sabe aquele que você não quer nem escutar? Não, mas e o Carlinhos insistindo. Aí o Carlinhos falou assim, Eduardo, olha pelo menos o que ele tem aqui pra você dar uma ideia. Aí ele abriu, cara, uma prancha, era desenhado à mão o projeto que o cliente tinha, um quadradão assim, cara, de uns 30 por 30, assim, eu olhei aquilo lá, eu falei, não, cara, você quer fazer isso aqui? Ele falou, quero. Eu falei, não, mas quadrado desse jeito não dá, né? Não vai ficar legal. Eu falei, isso aqui precisa ser projetado, precisa ter uma arquitetura por trás disso. Aí ele começou a falar, não, porque eu quero fazer uma casa rústica, eu quero todas com pilar de madeira, eu não quero com pilar de concreto e não sei o quê. E eu falei, tá bom então, vamos fazer o projeto para você. E comecei, trabalhei no projeto dele, deu 900 metros quadrados a casa. Cara, é a maior casa residencial, né, o maior imóvel residencial que eu fiz, fora condomínio, assim, é essa casa. Foi muito bacana participar desse projeto. Cara, a casa dela, a entrada dela, aquelas entradas tipo americanas, assim, com os pilares todos de aroeira de 5,5 metros de altura. Ficou espetáculo. Eu tenho uma foto na frente dela, fica pequenininha na frente da casa. Linda, linda, linda. E depois eu fiz o projeto da piscina dessa casa. A piscina da casa tem 210 mil litros d'água. A piscina é 30 por 20 e poucos, assim. Tem os desenhos, arredondado, etc. Foi, assim, a casa residencial, acho que mais bem trabalhada que eu fiz, assim. Ficou linda, linda, linda. Ela é no estilo da casa do Zanetti, assim, só que mais rústica. Ela é de tijolinho igual a minha, tijolinho à vista, madeira, muita madeira. Ficou linda, linda a casa. Legal. Mas Raul, assim, na parte de arquitetura, cara, é isso aí. Temos perguntas, Raul? Temos perguntas? Manda lá, Raul. Eu imagino que hoje em dia, por exemplo, que a gente estava comentando sobre a questão de apresentar o projeto para o cliente, eu acho que hoje em dia, principalmente pelo auxílio dos softwares, geralmente, por exemplo, 3D, por exemplo, não sei se você faz às vezes projetos assim, eu acho que é muito mais fácil, a experiência é bem mais imersiva para o cliente realmente ver como que vai ficar a casa, né? Porque, cara, uma coisa é você fazer algo 2D ali, que nem o classicão, a planta. Cara, na época do meu pai, eu pego os projetos deles, assim, na época, e olho e falo, mas tá bom, mas como que o cliente viu isso aqui? Como que ele aceitava fazer a construção? Porque, cara, hoje a gente faz a planta, a gente faz o 3D, o cliente vai no escritório, a gente fica rodando a casa pro cliente, assim, pro cliente entender, ver todos os detalhes, e ainda assim tem aquele detalhezinho que o cliente quer mais a fundo. Hoje eu não trabalho com a parte de interiores, Raul, eu trabalho com a parte de arquitetura externa, né, que é a arquitetura do imóvel em si. Todo em 3D, né? A pessoa vê como vai ficar a casa feita, mas a parte de decoração interna, daí eu já deixo pro passo, né? O pessoal aí que trabalha com interiores está fazendo, não é muito minha praia não, essa parte de interiores. Por quê? Até porque assim, cara, a gente é sozinho aqui, a gente não tem estrutura de... igual Dourados, por exemplo, tem a faculdade de arquitetura, aí o cara tem lá 2, 3 estagiários lá, ou no mínimo um estagiário, o cara tem lá que, cara, paga o salário de estagiário, eu fui estagiário já.
Então, assim, exploratório, entre aspas, né? Mas é para aprender, a pessoa tá ali aprendendo, ela tá ganhando muito mais com conhecimento do que o próprio valor em real, né? Agora, você nunca teve o perrengue de você mandar o projeto pro engenheiro e falar assim, eu não quero essa viga aqui. É isso que eu ia falar assim, isso que eu Eu ia preciso perguntar. dessa viga Lá, aqui. lá no começo você estava falando sobre engenheiro e arquiteto. A gente sabe pelo senso comum que todo mundo fica zoando, comentando que a treta sempre que existe é É entre a o viga. engenheiro e o arquiteto. Da onde que surge isso? Tipo, por que, na sua visão, por que realmente às vezes acontece? Porque é normal acontecer um conflito, né, de ideia. Geralmente um conflito mais técnico, porque me dá a impressão que o arquiteto, que nem você comentou, o arquiteto ele tem uma sutileza mais artística e, tipo Exato. assim, mais do design. O engenheiro, o engenheiro parece ser um pouco mais engessado, mais técnico, Cara, na mais... verdade é que assim, o engenheiro ele prega pela segurança da construção, então assim, não tiro a razão dele nesse quesito, né, Raul? Mas eu participei do CREA, quando eu me formei era CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, engenharias, né, que daí envolve engenharia civil, agrimensura, elétrica, etc., e arquitetura. Era um grupo só. Acabou que no meio, não lembro exatamente, mas 2018, 2017, eu não lembro agora exatamente quando que foi, separou os grupos de engenheiros dos grupos de arquitetos. Os arquitetos criaram o grupo deles, o CAL, né, que é Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu, particularmente, não achei assim uma vantagem, mas aí vem aquela questão do conflito, né? Por quê? Cara, tem uma parte dos arquitetos, assim, né? Não vou falar todos. Generalizar. Não vou generalizar. Eu não sou assim, mas porque eu tenho uma relação muito bacana. Mas assim, tem a parte do arquiteto que o arquiteto é superior, entendeu? Ele acha que é superior. Não é que ele é o cara que faz o projeto, é o artista da obra. Então, assim, eu percebi que tipo, os professores meus, todos eles estão dentro do CAU hoje. Os que foram, porque eles eram figuras muito emblemáticas da arquitetura de Campo Grande. Até um deles é o Eduardo Costa, que era filho de um arquiteto Costa, não lembro agora o primeiro nome dele, que é um arquiteto muito famoso em Campo Grande. E assim, vai brigar comigo depois, né? Ele tá me devendo ainda uma visita aqui a Mambai. Mas assim, eu percebo muito isso, entendeu? Tem essa diferença que o arquiteto, ele tem esse tom de superioridade por ser o artista da obra. Ele quer ser, né, quem é o grande desenvolvedor da ideia. Na minha concepção de projeto, eu crio o projeto arquitetônico, realmente tem alguns desafios dentro dos projetos. Eu mando para a parte da engenharia, a engenharia faz a engenharia. Análise, né? Quando ele me manda essa engenharia de volta, às vezes o meu colega lá me liga, Eduardo, aqui temos um detalhezinho, como é que você prefere fazer? Prefere pôr um pilar, prefere engrossar a viga, prefere fazer o quê? Entendeu? Então a gente troca ideia e acha uma solução melhor para a estrutura e para a arquitetura. Então, eu não tenho muito aquela coisa. Então, Eduardo, cara, se não vira. tem rixa com... Não tenho rixa não, até porque se eu tivesse eu tava ferrado. Meu patrão é um engenheiro, né, cara? Então não tem... Porque se um trabalhar para sabotar o outro, não sai Não, obra, não, né? não funciona, Nenhum dos não. dois ganha, né? Então, tipo, os dois têm que se juntar, tem que achar uma solução que os dois Exatamente isso aí, concordem. Raul. Acho que, assim, cara, eu não sei como é que é no ramo da publicidade, se tem o cara que puxa pra trás, mas eu não tenho isso aí, não. Eu sento junto, né, e tento achar a solução, porque, cara, não tem por que ficar... Aqui na agência eu largo a liberdade criativa pros meninos, mas tem coisas que a gente não tem como não ter que puxar pra trás. É que às vezes tem uma coisa que é muito... um equilíbrio, né? É um Entre equilíbrio. Ser muito pé no chão e também você ficar sonhando demais. Exatamente. E aí, se a gente chegasse a brigar aqui, né, Raul, não ia ser que nem você. A gente não... Eu, graças a Deus, com a minha equipe de criação, eu falo assim, eles são perfeitos, eles adivinham o que eu quero. É muito fluido essa relação. Sim. Sabe? Tem coisas que eu peço alteração, que ninguém gosta, né, Raul? Ninguém gosta da alteração, mas ninguém é gosta de necessário. Eu tô fazendo um projeto agora que... Mas é isso. Eu mandei uma ideia para cliente, a cliente pediu umas alterações, mandei uma outra ideia para cliente, a cliente pediu umas alterações, eu vou mandar outra ideia, provavelmente vai ter mais alteração. É um projeto grande, o projeto é assim. Então, eu sempre gosto de pedir pro cliente, falar, cara, olha, tá bom desse jeito? Não tá bom? Quer mudar? Vamos mudar? Eu prefiro mudar do que você sair frustrado. Então, assim, quanto mais a gente mudar
o que você não tá gostando, mais a gente vai chegar no que você tá gostando. Então, assim, não tenho preguiça de fazer alteração. Eu tenho... eu fico com receio do cliente ter receio de falar para mim, entendeu? Porque o cliente olha aquela planta, às vezes o cara chega lá e pensa, putz, o cara trabalhou, o cara, né, desenvolveu isso aí, mas não gostei de nada. Eu tô vendo ele pensar isso aí. Vai Só assim, olhando né? a planta, eu tô vendo, o cara tá pensando... É você ter aquele tato, né, pra Eu tô perceber o pensando, eu tô cliente. vendo, ele tá assim olhando aquela planta e falando, cara, não tá tudo uma porcaria. Eu olho e falo, ó, vamos fazer de novo, vamos mudar tudo. E a hora de mudar. Existe um momento da obra que a hora de mudar é aquele. Porque Ó, se for mudar depois, deve ser uma dor. de exatamente, Raul, o que eu sempre falo para todos os meus clientes, a parte mais barata da construção é É o o projeto. projeto. Não tem hora mais barata da construção do que o projeto. Um projeto bem feito, um projeto bom, demora aí 3, 4 meses para ser desenvolvido. É o tempo para você criar uma planta aí de em torno aí de 1 mês a 2 meses entre você fazer, porque você vai fazer um projeto 15 dias ali, daí você vai mandar uma ideia, o cliente vai te pedir para alterar, você altera, aí você vai pro 3D. Aí o 3D você faz. Já teve cliente que eu fiz 17 plantas, pra você ter uma ideia. Mudando detalhes, mas assim, é uma porta que vira aqui, uma porta que vira para cá, uma porta que vira para cá. Vai pro 3D, tira sideral, agora põe de volta sideral, tira e aí vai. Mas assim, quando chega no resultado final, graças a Deus, eu É o pelo que tenho esperado feedback pelo- dos clientes, cara, todo mundo gosta, entendeu? Todo mundo fala, Eduardo, era o que eu imaginava, era o que eu queria, era o que eu tava sonhando. Então, assim, esses últimos projetos que eu fiz agora, que ficaram prontos agora esse ano, os clientes ficaram muito felizes. Falaram, cara, era o que a gente queria, né? Então, assim, tudo que a gente imaginava ficou e até melhor, passou da expectativa, né? Então, cara, mas é dentro do processo de criação e trabalho. Então, assim, a criação é uma coisa e o trabalho é muito maior. Por quê? Porque você não pode ter preguiça de estar apagando, fazendo, refazendo, porque é onde dá o diferencial. Até chegar o desejo do cliente, porque senão... Eu você falo assim, imagina você Rodrigo. construir uma casa inteira e o cara chegar no final assim, puta, não gostei. Não, é o desejo do cliente com a minha aprovação de arquiteto, entendeu? Porque assim, eu senti que o cliente gostou, que era aquilo lá que ele queria e ficou dentro do que eu acho que era o melhor para o cliente. Aí já aconteceu, viu, Raul? Obra de a gente estar assim, principalmente na época dos financiamentos lá, que eu não lembro exatamente também os anos que foram, mas teve uns anos ali que a Caixa financiou bastante, com juros. Coisa de 10 anos atrás. Foi quando Mais eu ou fiz a menos, minha 2013 a 2015, eu acho que era. Teve casos que a gente fez porque o cliente tinha um orçamento X, tinha que ficar dentro de um tamanho X, dentro de um valor X, e na hora de construir lá, que fez o baldrame lá, ele falou, cara, dá para aumentar 2 metros aqui? Tudo dá para fazer. Só que depois que tá feito, alguma coisa se perde, alguma coisa se custa mais, alguma coisa demora mais. Então, por isso que é bom pensar muito bem dentro da planta, que a planta, o preço do projeto é o mesmo, entendeu? Eu cobro lá X valor por metro quadrado, se tem que fazer 1000 plantas, eu faço 1000 plantas ali, eu quero o melhor, né? Eu quero que saia a coisa assim que a pessoa vai olhar aquilo ali, não, era isso que eu queria, eu quero morar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero ter minha empresa aqui, né? Então a gente sente quando vê que o cliente gostou na planta ali, fala, é isso, então vamos lá. E qual que é o tipo de coisa que é batido e você já tem tanta experiência em fazer, em estar à frente, é o tipo de coisa batido que você fala assim, eu vou ter que avisar ele que isso não rola fazer, que isso é pura bucha. Tem alguma coisa que as pessoas às vezes gostam muito de fazer e pela experiência que você já tem, que você fala assim, "Mano, não vai por aí." eu falo assim, se você quer se incomodar, coloca calha e jardim de inverno, aí você se incomoda, entendeu? Mas assim, é bonito. Mas Só é que dor eu de tenho cabeça. que passar pro cliente. Jardim de inverno é lindo. Só que, cara, Você sabe qual foi a minha exigência? dá trabalho, viu? Quem fez meu projeto foi o Luiz Henrique. Aham. Você sabe qual foi a minha exigência? Eu quero uma casa com 2 caídas e que só tenha telha, porque eu não aguento goteira em qualquer lugar. Cara, telha Sabe, cerâmica sempre- vermelha. Melhor telha que existe. é. Não vaza. Cara, Impressionante, mas você não vaza a aquela minha, telha lá. a minha é branca, mas é de cerâmica. Mas assim, cara, eu falei pra ele assim, olha, eu nunca morei em uma casa que não tivesse uma goteira. Não, eu, particularmente, a minha casa que eu fiz agora, ela é 2 águas, né? Uma casa, lógico, tem uma água maior que a outra, por causa que uma parte é terra e uma parte é sobrado. Aham. Mas ela é 2 águas. Quando eu fui fazer o projeto, a gente fez ela daquele formato e ela ia ter
2 chapeuzinhos assim no meio da cobertura, tipo aquelas casas americanas, sabe? Que tem aquele chapeuzinho com a janela, porque nós temos um sótão lá em cima. Então, a nossa casa ela tem o térreo, tem o primeiro andar e tem, entre aspas, o terceiro andar. E ainda não tá terminado, mas vai ser uma salona lá para cinema, para brinquedo, para um espaço a mais na casa. E nesse espaço ia ter 2 chapeuzinhos de um lado e 2 chapeuzinhos virados para trás. Ia ficar a casa americana. Era bem o estilo americano, que era o estilo que a gente Aí sonhava. você pensou, vou ter que pôr calha. Cara, o problema é que começou o problema da telha. Vamos definir a telha. A gente ergueu as paredes lá. Ergueu, fez os quadradinhos lá, e aí eu cheguei com a Cintia e falei, amor, o negócio é o seguinte, isso aqui vai dar calha, isso aqui vai dar passarinho, isso aqui vai molhar, vamos tirar? E ela não queria tirar, né? Mas acabou que Cedeu. foi convencida. Né? Não, mas é complicado. Mas assim, não por ser uma coisa, lógico, ia ficar lindo, só que, cara, ia dar trabalho, ia dar incomodação, e assim, você ter um negócio pra você ficar tendo que se incomodar é ruim, né? Então... acabou que a gente resolveu tirar e fez 2 águas lá. Agora, com esse temporal que deu, porque lá nós estamos também num lugar aberto, num lugar limpo. Não vou falar que não entra água, porque assim, nosso telhado ele é bem inclinado. Então a água bate de frente com o vento, cara, a água ela chove de lado, né? Ela não chove para baixo. Chove pra baixo. E daí entram, né? Telha, Não, mas né? A gente não tem forro ainda no sótão, então vai fazer. Eu falo que a minha primeira noite na casa foi a noite do temporal. Ah, você me contou. Sabe? Eu falei que aquele dia eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Não entrou deu água problema. na casa. Cara, quando a gente estava terminando a nossa casa, deu um vendaval muito forte aqui em Mumbai, que foi aquele que caiu, aquele barracão lá embaixo, lá, sabe, na vila... Barracão caiu lá, até naquele barracão, eu fui naquele barracão pra dar uma avaliada na estrutura dele, eu falei pros caras, cara, tira todo mundo daqui porque vai cair esse negócio, tá muito perigoso, já tava condenado já. Mas naquele dia que deu aquele vento, eu fui na obra, a casa tava quase pronta, começou aquele vento, aí tinha umas coisas no quintal, eu fui pegar as coisas no quintal, embaixo de umas árvores lá, e até começou, eu corri e falei, não, vou embora daqui porque tá muito perigoso. Mas a casa ficou em pé, então assim, beleza, depois daquele eu acredito... Aprovado como arquiteto e eu imaginei que não ia ter vento mais forte, mas agora tá tendo cada dia um vento mais forte, né? Deu Então certo. assim, o nosso projeto da casa era telha metálica, não era telha... Eu acabei colocando telha de concreto, mas ela era telha metálica, mas por questões de custo não pudemos colocar. Só que telha metálica, parafusadinha, bonitinha ali, nunca ia dar problema. Aí telha é telha, né, cara? Vento. Nós não terminamos ainda, porque não forramos os beirais, então tem umas coisinhas pra fazer. Casa sempre você tá construindo. Né? Eduardo. Se tu puder. A minha última pergunta. Essa última? Se tu puder dar um conselho, assim, geralmente é que você falou muito sobre esse equilíbrio entre o orçamento e o que a pessoa quer fazer na casa. Certo. Se você pudesse dar um conselho, qual tipo de coisa que você consegue e é ok você economizar na obra, e qual é o tipo de coisa que você não deve economizar, porque realmente é algo que é dor de cabeça, é crucial de certa forma, o mais caro. Se você tem um orçamento limitado, eu sempre gosto de falar para o meu cliente assim, faz as peças maior possível que você pode fazer e as peças mais necessárias. Garagem, varanda, isso aí dá para fazer depois, não é tão oneroso e não dá tanto trabalho porque é externo. Porque às vezes tem cliente que chega lá que quer 3 quartos, sala, cozinha, quer garagem, quer lavanderia, quer área de serviço, quer uma varanda aqui, uma varanda ali, e daí faz tudo pequenininho, quando a casa ficar pronta, fica tudo pequenininho. Aí não tem como aumentar mais. Então assim, essa seria a primeira dica. E a segunda dica, para poder estar economizando, cara, é coisa que você pode trocar depois, ou pode estar fazendo depois. Por exemplo, você faz uma estrutura muito bem feita e uma cobertura muito bem feita. E depois, cara, vem a parte de acabamento, uma louça ali, um vaso ali que você vai... O vaso é só desparafusar e trocar. Uma pintura você pode pintar da forma mais simples possível e depois não é algo tão estrutural, né? Coisas que você vai... Né? Agora, estrutura e telhado é coisa que não tem como falar, agora eu quero um telhado, coloquei telha vermelha, agora eu quero um telhado, sei lá, mais caro. É um custo muito alto para você estar alterando. Então, às vezes, compensa já fazer na hora e deixar um piso bonito para depois, que o piso você consegue trocar mais fácil, não que seja fácil.
Mas você Não, mas consegue, né? agora tem todos esses Cara, hoje tem piso sobre revestimentos. piso, hoje você tem muita tecnologia. Você tem hoje piso laminado, que é 2 Agora eu quero, milímetros. agora eu quero que ir lá você na Exata e assenta. fazer o Cara, você tem projeto muita pra trocar opção. quarto, closet. Bora, pra vamos trocar colocar. tudo. Crédito você tem, fica tranquilo. Olha, viu? Esse é o Eduardo, problema. se o problema é crédito, eu tenho, né? Rapaz, pode ficar tranquilo. Eduardo, se você tivesse que dar um conselho, nossa pergunta é clichê, né? Cara, pergunta você- que eu fiquei Mais um pensando, viu? Que eu já conselho. sabia que ia vir. Eu não vou perguntar, não vou perguntar porque Tem que já tá começar a batendo. mudar as perguntas. É, vou ter que... Não, mas é a pergunta clichê do nosso programa, né? Se você tivesse que dar um conselho Tá pro acabando? Eduardo. Tá Hã? acabando? Tá acabando? Não, a gente pode tocar, mas aqui eu tô no meio. Ah, pessoal, tá gostando da entrevista? Você chegou até aqui? Curte aí, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha. O cara falou que era 1 hora, vai 2. Olha, já estamos quase com 1h30 de programa, mas não tem problema, né? Uma outra coisa também, eu esqueci, ó, deixei as canecas hoje tudo de lado. Hoje o negócio foi tão doido que eu deixei caneca de lado, deixei água de lado. Você tá com sede? Não, tô tranquilo. Correria do dia a dia, né, Rodrigo? Isso aí Hoje a gente esqueceu de tudo. Mas se você quiser um presente aí, um brinde personalizado, né? Uma caneca aí, personalize, tá? Personalize, ele faz canecas aí personalizadas e patrocina para todos os nossos convidados. Eduardo, eu vou te dar só no fim do programa que tá, Beleza, meu que amigo, tá fica lá tranquilo. guardado. O Anderson fez e eu esqueci de colocar hoje aqui. Mas e aí, se você tivesse que dar um conselho pro Eduardo, pequeno, criança, qual que era o conselho que você daria? Cara, Rodrigo, eu vou falar a verdade assim pra você, que sempre que eu vejo o teu programa, eu assisto, eu vejo você fazer essa pergunta, e às vezes as pessoas, né, cada um tem sua resposta, sua opinião. Mas assim, na minha parte de infância, eu não tenho assim nada de fazer diferente. O que eu faria diferente seria talvez ali dos 15 anos pra frente, eu teria um pensamento totalmente diferente, que é mais talvez o pensamento que eu tenho hoje. Seria um pensamento mais responsável, vamos dizer assim, aproveitar mais as oportunidades, né? Porque a gente tem um comércio aqui em Amambai, 2 comércios, né, aqui em Amambai, 3 com o nosso próprio que nós fizemos depois, mas assim, esses 2 comércios, não que eu nunca trabalhei neles, né? Mas eu trabalharia muito mais, eu me dedicaria a conhecer mais eles, porque assim, quando a gente é novo, a gente quer saber de talvez estudar, né? E aproveitar a juventude ali, não pensa muito no amanhã. Hoje eu, por ter filhas, né? Ou filhos, se tivesse também, né? Mas por ser pai, eu penso daqui 10 anos, o que vai ser, né? O que eu vou estar fazendo? Então eu fico me planejando e eu penso, cara, muito assim. Hoje eu tô lá na Exata, por exemplo. Então a gente está trabalhando, aí tem algumas coisas, né? Alguns desafios, né? Todo comércio tem. E eu falo assim, cara, se eu tivesse em Campo Grande, tivesse trabalhado no Sertão da Vida lá, se eu tivesse trabalhado na Bigolim, na época que a Bigolim ainda existia lá em Campo Grande, podia ter trabalhado lá uns 6 meses, feito sei lá, uma orelha lá, entrava de orelha lá e ficava lá para conhecer o processo da empresa, para ver uma outra empresa. Porque o que aconteceu? Eu fui para Campo Grande, fiquei 5 anos fazendo faculdade, não aproveitei. Para entender a logística de uma outra grande Eu loja, poderia né? ter aprendido mais alguma coisa assim. Então, assim, eu dava esse conselho, falar assim, cara, aproveita as oportunidades da sua vida melhor, aproveita o teu tempo melhor, não só com ficar aí... Não que a gente ia à toa, né? Mas assim, né? Cara, a faculdade estudava de manhã e fazia nada de tarde. Podia muito bem fazer um período lá de alguma coisa. De um E estágio. eu poderia ter conhecido uma outra empresa, né? Eu ali na Exata, a gente fica pensando como que a outra empresa trabalha. Como que é o processo da outra empresa. Como que a gente vai melhorar o nosso. Então eu fico tentando imaginar, né? E principalmente essas empresas grandes, né? Essas empresas já viraram rede, assim, que já tem mais de uma loja, porque a gente tem pretensão no futuro, talvez, de estar desenvolvendo, expandindo, mas a gente fica com tantos desafios que a gente tem hoje. Como que eles trabalham? Como que é essa logística? Cara, porque é muito difícil hoje em dia, a parte de comércio, né? A gente tem um desafio muito grande com o cliente e tem um desafio muito grande com a retaguarda também, que é... Cara, a gente tem 60 funcionários, então assim, É uma grande só empresa. na Exata, não com as outras empresas, né? Mas só a Exata temos 60 funcionários, então assim,
É vendedor com intriga com comprador, é comprador com intriga com vendedor. Aí o vendedor não quer mais falar com o comprador só traz as coisas pra gente, porque fala com esses caras não adianta falar Aí mais. chega o Rodrigo e Aí fala a lá, gente fica lá no meio do caminho, entendeu? Tentando fazer o meio campo pra poder trazer o melhor pro cliente, né? não, aí chega o Aí Rodrigo. tem o depósito, que o depósito apronta umas também. O gurizada do pátio lá, excelente. A gente tem uma equipe maravilhosa hoje, mas sempre, todo dia tem problema, Até entendeu? alinhar tudo. É gente, né? Cara, é gente, é máquina, cara. Tem 10 caminhões, então assim, cara, todo mês tem um caminhão na oficina, tem um caminhão fazendo a manutenção. Eu queria entender essa logística de um outro local, né? E hoje não tem como, né? Não tem como sair de Exato, eu vou lá dar o meu currículo pros caras lá pra trabalhar uns 6 meses aqui. Não tem nem tempo hábil pra isso, né? Mas era uma coisa que eu gostaria de... E, cara, um monte de coisa que eu fiz que eu não faria hoje, jamais. É rebaixar carro, som alto, essas porcaria aí. Tudo dinheiro jogado fora, entendeu? Então o Eduardo era da Rapaz do Saveiro, céu, cara. da Saveiro Saveiro- Rebaixada, Nossa, Incrível. cara, a hora que eu O olho uma Saveiro paredão- rebaixada, eu falo assim, cara, como que eu era... o paredão de Como que som. eu era tonto, né, cara? Porque, cara, é um negócio que não leva a Você lugar sabe, nenhum. você sabe que eu penso? Eu também. Eu falo, gurizada que tem carro rebaixado aí, cara, faz isso não, velho. Você Tá gastando dinheiro à toa. Não, você tá desafiando o engenheiro que fez o carro. Você tá- Cara, eu não digo nem isso, cara, porque o carro depende para o que você vai usar, o carro ele fica mais estável, ele fica, né, ele cola mais no chão ali, depende do que o cara faz. Agora, se for um carro só pra passeio, fica uma porcaria. Você fica assim dentro do carro, cara. A Cintia andou comigo um tempo na Saveiro, ela falou assim, que porcaria esse teu carro aqui, que a gente andava assim dentro do carro. Isso cara. vai dar um aí- corte bom, viu? Isso aí não tem cabimento um negócio desse, cara. Aí eu fico pensando hoje, eu falei assim, cara, que coisa que nós fazemos. Comprar carro velho, cara, outra coisa que eu falava, Eduardo, abandona esse negócio. Já tive uma Maverick, já tive uma Ah, F-100. eu acho legal isso. É legal pra caramba dos outros, é muito legal. Agora vai você comprar um trem velho desse e ficar se incomodando. Deus Pô, eu o livre, tive- é eu- duas alegrias. Na hora de comprar, na hora de vender. Eu tive um carro velho já. Não, mas Até carro tive- velho, que carro velho você teve? Hã? Eu tive um Passatão. Mas o Passat andava, beleza? Ia pra Aham, cima e pra sim. baixo. Mas Passat nem é velho, é o quê? 70, 80? 82. Né? 82 não é velho. O meu tinha era 70 e poucos, bolinha. Caminhonete era também 70 de e quem poucos. que era o Maverick? Era seu ou do seu irmão? Era meu, não. Na verdade, assim, cara, a história do Maverick é comédia demais. Me formei, tô aqui trabalhando. O detalhe, Primeiro- eu sempre fui louco pra comprar o Maverick, tá? Primeiro investimento que eu fiz, eu comprei um terreno na época, né? Trabalhando, juntando os dinheirinhos assim, comprei um terreno, era solteiro, não gastava com nada. E aí foi, e aquele sonho, né? Eu gosto de carro antigo, não é que eu não goste, mas não teria mais. Mas e Maverick daqui, Maverick dali, porque era um carro muito legal, um carro bacana. Eu peguei e comecei a pesquisar, eu e meu irmão. E o meu irmão pesquisando lá em Campo Grande. Meu irmão achou um Maverick lá em Campo Grande. Achei um carro aqui, mano. Carro bom, carro legal e tal. No fim de semana que eu fui lá visitar a Cintia, nós fomos lá no cara. Pá, vamos ver o Maverick? Vamos. Negociando 10 conto o Maverick. Vendeu o Maverick pra nós, o meu irmão levou lá pro AP dele. E ele ficou com o Maverick lá no AP dele. Daí teve um belo dia lá, ele falou assim, ó, a gente tá aqui, daí minha mãe tinha ido, minha mãe e a Michele tinha ido pra lá, ela é namorada do Marcelo na época, né? Tinha ido pra Campo Grande visitar e estavam lá com ele e tinha que trazer o carro pra mim. Eu não lembro o porquê que elas estavam sem carro, ou se elas tinham ido de ônibus, isso daí eu não me recordo exatamente, mas elas estavam lá Tô imaginando a Berenice. sem carro. Calma, cara, vou chegar lá. Aí eu falei pro meu irmão, falei, cara, pega esse carro, leva numa oficina aí, né, uns 3, 4 dias antes dele viajar e manda o cara dar uma revisada, dele olhar tudo. Cara, é engraçado demais. E o Marcelo levou na oficina e largou lá o carro e foi buscar uns 2 dias depois. Não, o cara falou que o carro tá top, o carro não tem nada. Eu falei, cara, esse cara, tá, o carro tá top, o carro não tem nada. Meu amigo Marcelo foi no posto pra abastecer esse carro. A hora que o cara colocou a bomba lá pra abastecer, entrou acho que uns 5 litros de gasolina no tanque e começou a cuspir gasolina pra fora. E o Marcelo falou: enche aí as garrafas PET. As garrafas de 2 litros aí de gasolina que daí nós vamos abastecendo. Cara, velho, a hora que entrou 5 litros de gasolina no tanque ali, algum problema tinha, né, cara? Como é que você vai andar 400 quilômetros abastecendo de 10 em 10 litros? Enfim, coragem, cara. Minha mãe, a Michelle e o Marcelo saíram de Campo Grande com aquele Maverick. Com garrafa PET. Cara, uns
Chegou longe ainda, uns 4, 5 quilômetros antes de Anhanduí, paiou. Ele parou, pararam na estrada lá. A Michelle, a minha mãe, na beira da estrada. Nós fomos de uma árvore, um mavericão parado lá e o meu irmão aqui na estrada pedindo carona. Uma amiga da Michelle passou na estrada e viu o Maverick e falou, ó, é a Michelle, vamos voltar ali porque eu acho que é a Michelle, porque ela falou que ia pra Mambai de Maverick. Aí me ligaram, 3 horas da tarde, 2 horas, era mais ou menos 2h30 aqui a Mambai. Meu irmão me ligando, o que foi? Bicho, você tem que vir buscar nós aqui em Anhanduí, porque o carro parou antes de Anhanduí ainda, tinha que chamar um guincho. E fui lá buscar eles. O carro lá, largamos e fica. Cara, e ainda tentamos fazer funcionar aquela porcaria lá mais 1 hora por aí, nada de funcionar. Falei, não, deixa essa porcaria aqui, vamos embora. Aí achamos uma oficina de um cara lá e largamos na oficina. Falei, bicho, guarda pra mim aí que essa semana eu venho buscar esse carro aí. E viemos embora. Daí depois eu fui buscar com o caminhão da loja, né? E daí... o que era o problema? Cara, uma bosta, o carro todo fodido. O meu problema era vários, não tinha um só, não, moço. Era carburador que não prestava, era tudo, cara. Motor. Daí depois eu fiz o motor, eu comprei um carburador novo, comprei tudo escapamento novo, suspensão tudo nova. Cara, eu gastei uns 20 mil naquela porcaria Cadê lá. o Maverick agora? Vendi pra um cara de Dourados, eu não faço nem ideia, cara. Perdi o contato dele e nem quero ter mais também, pra não ter uma especulação com carro velho, não. Eduardo, eu quero agradecer aqui a sua presença. Eu imagino a Berenice. Rapaz, imagina a Berenice na beira da estrada, cara, em Campo Grande, um verãozão de Campo Grande, 40 graus, 40 naquele cerradão ali, saindo de Campo Grande ali, triste, hein? Não é. Essa daí Não, vai essa é ser demais. da história do Maverick, cara. E por isso que eu falo, cara, abandona esse negócio de carro velho aí, isso aí não dá futuro, não. Eduardo, eu quero agradecer aqui sua presença, sua disposição para estar aqui com a gente, Bacana, contar um meu pouco amigo. da sua história, contar um pouco da história da sua família, da Exata, da Barbarella, né? É um prazer sempre ter você aqui, tá? E aí fica à vontade aí para fazer as considerações. Acho que foi tranquilo, né, Rodrigo? Ficamos à vontade aí, a entrevista o cara inteira, tava, né? o cara A tava hora- nervoso. A hora que a Cíntia vir aqui, eu quero ver se ela vai ter essa desenvoltura aí. Mas assim, A Cíntia também tá convidada, a viu? Cíntia vai vir aí dar uma aula de nutrição aí, nutrição esportiva. A gente nem falou de esporte, né? Mas a, gente, beleza. a gente nem falou Vai fazer que o Eduardo, dois. o Eduardo é marombeiro, crossfiteiro. Nada, cara. Eu sou Não, estagiário ainda. Ô, louco, você ganha todas as competições, você e o... Da e o academia, seu... que eu vou com o dono da academia, né? Daí fica fácil. Então, é isso, né? A gente quer agradecer mesmo a sua presença aqui no DigoCast. Não, O estúdio Rodrigo, tá aberto pra você a hora que você quiser, pra falar de arquitetura, academia, pra falar do que... Vamos fazer um segundo tempo aí, Vamos falar de fazer um segundo- saúde aí. falar Quem de sabe saúde. a gente vem com a Cíntia junto, né? Se ela ficar muito nervosa, vem Porque, com ela porque aqui, o a gente casal fala. mudou junto, tá? O casal Cara, na mudou- verdade, a história do CrossFit, né, com a gente, assim, foi assim, a Cíntia começou a fazer CrossFit, eu sempre joguei bola, eu fazia academia na época de faculdade, saí da faculdade e fiz um tempo de academia de musculação e parei. E só futebol. E daí acabei que abandonei o futebol também, não tava usando nada. Tava jogando futebol de vez em quando. A Cintia entrou no CrossFit, vamos, amor, vamos. Cara, esse negócio é coisa de boiola, esse CrossFit aí, eu não vou fazer essa porra, não. Falei bem assim. Aí ela, vamos, cara, vamos. Aí agora eu sou o número 1 lá do CrossFit lá, sou o primeiro que chega lá nas nossas aulas lá. E Eu vejo, tô bem acompanho todo animado. dia. Cara, Rodrigo, eu quero te agradecer pelo espaço aqui, né? Você me convidou, né? Pô, bacana vir conversar aí com você, né? Quero mandar um beijo pra minha esposa, né? Amo muito ela, que não pode faltar, né? As minhas filhas também. Então, assim, até aquela hora que você perguntou, assim, de quem era o Eduardo, né? Depois que eu virei pai, me transformei demais. Acho que é uma transformação muito grande na vida de todo homem que pretende, né, ter uma família ali, você ter, além da esposa, ter os filhos, né? Então, assim, quero te agradecer pelo espaço aqui, de poder estar contando um pouco da nossa história, né? Porque falei um pouco de todo mundo aqui, da minha família, um pouco de mim também. E obrigado, cara. Tamo aí. Eu trouxe aqui uns presentes pra você, né? Olha. Não vou deixar de fazer o merchan aqui. Não sei como que é, Raul, que mostra aqui pra câmera aqui. Aí, ó.
Aqui, ó, aqui, ó. Mostrar aqui para você um bonezinho personalizado da Exata, tá? Esse aqui é um brinde que nós estamos dando para todos os nossos clientes. Tá vindo a prestação, assim, tá? Pedreiro de Amambaia aí, profissional da construção, nós vamos dar para todo mundo, tá? Eu tô legal aí, Raul. Cara, Bacana, ó. esse aí é pra com a Expo, Agroboy. cara. Esse aí ficou na cara da Expo. E trouxe aqui para você também uma camiseta, cara, personalizada, de GoCast. Aí, ó, Raul. Que é uma camiseta personalizada lá da Barbarella, tá? Então a gente faz lá na Barbarella sublimação em camiseta, a gente tem lá camisetas brancas, você tem colorida também, exatamente, eu não sei todos que tem, mas é uma camiseta bem bacana aí pra você, pode usar pra ir na academia agora, né, fazer um marketing lá do DigoCast, vai ficar top. O negócio é o seguinte, o negócio é que eu vou precisar emagrecer mais uns 5 quilos, mas tá bom. Cara, então, eu não sabia o tamanho, eu falei assim, cara, vê uma GG aí, que eu chegar com um XGG lá, o cara vai ficar bravo. Não. Mas é isso aí, cara, tamo aí. Eduardo. Agradecer a todo mundo, agradecer a minha família, agradecer os nossos funcionários, né, por estar junto com a gente nessas empreitadas aí, né, não posso deixar de agradecer todos eles, que é a nossa segunda família, é os nossos funcionários, né, a equipe, dentro da Exata Materiais de Construção lá, a gente tem lá funcionários com um funcionário mais velho do que eu dentro da Exata, então assim, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande como irmão, como Família, né? como um exemplo, né? Como que eu posso dizer assim, uma pessoa da família mesmo, né? Eles estão lá, né, lutando por nós todo dia, né? Então, assim, pessoas que vestem muito a camisa da empresa, nossa equipe de venda, pessoal do pátio, agradecer todo mundo. As meninas da Barbarella também, né? Agradecer bastante, dá bastante trabalho para minha mãe, viu? Mas vamos agradecer bastante também, faz parte Do empreendedorismo, né? Os desafios aí. Valeu, Eduardo. Muito obrigado, Valeu, viu? meu amigo, obrigado Tamo você, junto. Rodrigo.